Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, querido ouvinte. Olá, você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais. O programa Entre Livros hoje está com duas convidadas. A autora Lilian Zolê, que já esteve conosco algumas vezes, é graduada em Psicologia e Fisioterapia e é graduanda em Medicina. Ela é autora dos livros Síndrome do Imperador, Convivialidade Sadia, Terapia Cognitivo-Comportamental para Crianças, Acoplamentário, Manual do Acoplamentário, Superação da Labilidade Parapsíquica, Caderno de Exercícios em Ortopensatologia e Parapsiquismo na Infância. E a Aline Niemeyer, que é graduada em Direito e Psicologia e com especialização em Docência do Ensino Superior, Psicologia Positiva e Coaching. A Aline também já esteve conosco, ela é autora das obras Moisés Bertone, Mega Penseiros Trivocabulares da Interassistencialidade, Jardim de Alice e Pensatas sobre Reciclagens Intraconscienciais. Bem-vindas as duas autoras aqui no nosso programa. Nós vamos falar da obra delas, Técnicas Bioenergéticas para Crianças, Manual para Preceptores. Então, primeiramente, né, vamos dar as boas-vindas a vocês. E eu gostaria que vocês falassem, primeiramente, técnicas bioenergéticas para crianças. O que é isso? O que é técnica bioenergética? Vai lá, Aline. Vamos lá. Obrigada, Rose. Que bom rever, querida amiga Lilian Zolê, rever assim, né, por vídeo, mas vamos marcar nosso café, né? Pessoalmente. Lilian está muito ocupada, né? Todos nós, né, de alguma forma. Que bom ter esse tempinho aqui para a gente trocar ideia. Técnicas bioenergéticas para crianças. Então, a vida a gente sabe que é energética. Então, é tratar do energossoma cada vez de uma forma mais natural, onde a gente possa movimentar, ajudar as crianças, né? O livro é um manual para preceptores, então, dos adultos, professores, pais, até, de certa forma, psicólogos, as próprias crianças vão aprendendo, mas com o auxílio deles, né? A gente colocou esse foco. Ajudar na mobilização, na movimentação, então tem várias técnicas, né? Até outras sem ser só de mobilização de energias, para que isso se torne natural o mais cedo possível, né? Que a realidade parapsíquica energética ela é inerente a toda consciência. Então, e a criança também, que é consciência, né? Então, esse ajuda, indispensável. Imagina, Rose, eu, Lilian, né? Desde cedo, na próxima vida, já está trabalhando para ver mais lúcida, desde tenra idade. Muito bom, né? Então, é nesse quesito. Eu acho que dá para complementar a Aline, que, sabe, Rose, a gente teve essa ideia de escrever, né, as técnicas, né, Aline, bioenergética, que tinha dúvidas dos pais de como fazer as atividades energéticas com as crianças, né? Então a gente pegou, vocês vão ver que na metodologia do livro a gente até coloca a idade, cada técnica, mais ou menos aquela idade que a gente viu, que a gente experimentou, né, com essas crianças e que deu mais resultados, então a gente sinaliza ali, né? Então as técnicas estão bem estruturadas, né? Então a gente escreve, né? Descreve, né? A técnica, né? Então a gente se preocupou com isso. E a outra questão é que essas técnicas é para realmente tirar toda o véu místico, religioso, sabe, em se trabalhar com as energias. Então esse também era nosso objetivo, né, Aline? Que tinha muitos pais, professores que acabavam tendo aquele resquício, né, religioso ainda, né, de colocar uma técnica para uma criança ou fazer uma abordagem que poderia significar isso, né, e que a gente viu que poderia acatar ali vou usar a palavra dano, né? Mas assim, poderia prejudicar assim, o desenvolvimento, né? Então, por isso que essas técnicas elas são limpas, digamos assim, nesse sentido, né? Para realmente buscar essa autopesquisa, esse exercício da preceptoria pelos pais, pelos educadores, né?
Então a gente escreve muito isso no livro, né? Como conduzir isso de uma forma a buscar sempre essa autopesquisa, esses questionamentos, a curiosidade na criança, né? E aí vocês começam falando aqui sobre conceitos, né? O que é a energossomática, o que é parapsiquismo. Eu acho que vale a pena a gente começar, né, com esses conceitos básicos antes de entrar nas técnicas em si, não? Podemos falar sobre isso? Sim. Esses conceitos a gente buscou colocar justamente como a Lilian, né, já informou, para tirar qualquer resquício, qualquer ranço religioso, né? Então, trazer a definição mais clara, né? A própria palavra técnica já traz isso, uma abordagem prática, né? Para também não ficar só na teoria, né? A gente coloca os conceitos, mas tem a parte prática. A técnica faz isso, essa ponte entre a teoria e a prática. Claro que a teoria é indispensável, né? Mas a prática ela é também indispensável, e mais ainda no público, né? Infanto-juvenil, porque eles precisam também colocar a mão na massa, né? Entender certas coisas, talvez o adulto vai entender, ele vai ter que explicar de uma forma mais prática, a gente colocou isso também para a criança entender de uma forma mais didática, né? Então, a gente se preocupou com isso também, em ser técnica. Então, vem os conceitos para também o livro também, um adulto, um pai, né, um preceptor, uma mãe que não tenha ainda muito acesso à ciência conscienciologia, o livro, ele, no início, né, dá os conceitos de energossoma, como você falou, Rose, e tudo mais, isso facilita até os pais, preceptores que não tenham ainda sejam veteranos na conscienciologia, que ainda não tenham feito muitos cursos. Então, esse aspecto didático a gente também quis enfatizar no livro, né, para proporcionar diferentes preceptores, tanto aquele preceptor que está iniciando na consciologia e quer ajudar seu filho, então ali, né, tem, e tanto aquele que vai repetir algumas coisas que já sabe, mas vai ler novamente, vai enfatizar, talvez veja de outra forma, como explicar para a criança. Então, é nesse sentido, a gente achou importante tudo estar definindo de uma forma mais clara possível para facilitar esse exercício da preceptoria parapsíquica. E essas técnicas, então, vocês foram treinando isso? Isso foi onde na dinâmica parapsíquica aplicadas na infância, é isso? Não, era dinâmica parapsíquica para crianças e adolescentes, não era isso? É. Olha, Rose, essas técnicas vieram, sim, assim, do que eu me lembre, né, Aline? Depois você vai me, vai me refrescando a memória. Mas, assim, muitas delas a gente já trabalhava na dinâmica, outras a gente trabalhava eu e a Aline, a gente tem um rapport, né, Aline? Assim, Uhum. tanto nós duas quanto com o trabalho com família, com criança, né? Então a gente desenvolvia oficinas, cursos dentro da conscienciologia, né? Então a gente conversou e viu quais eram aquelas técnicas que deu resultados satisfatórios, né, Aline? E a gente foi Uhum. classificando, digamos assim, né? Nomeando as técnicas, classificando por idade, né? Vendo. A gente quis trabalhar também toda a parte do holossoma. Então você vai ver, Rose, que as sessões, principalmente a prática, né? Então tem dos atributos, né? Do corpo, para a criança dominar o corpo dela, né? Porque para trabalhar o parapsiquismo tem que acalmar, né? E a gente sabe que a criança, naturalmente, ela é mais agitada, né? Pelo seu próprio desenvolvimento. Quando eu falo agitação, é próprio do sistema nervoso, né? Então ela é mais, assim, curiosa, né? Ela tende um pouco mais a uma desatenção, né? Porque ela é super estimulada. Então, a gente quis trazer técnicas que trabalhassem concentração, atenção, o corpo físico, né? Daí vai passando pelo parapsiquismo, dentro do parapsiquismo modalidades para trabalhar chakras, né? Trabalhar psicometria, que são alguns parafenômenos. E a cereja do bolo, Rose, se você olhar no livro, tem até um certificado, né? Eu acho que quem não conhece o livro, né? Então, o certificado é no sentido assim de a criança ela vai trabalhando isso, vai desenvolvendo suas habilidades e ela mesma vai identificando, eu sou boa nisso, sou boa naquilo, né? E aí tem um certificado em que ela mesma escreve, sou boa em quê, né? Consegui o quê, né? Conquistei o quê? E isso é muito legal, porque a gente
faz isso, é uma prática isso, né, dentro desse trabalho com crianças e pré-adolescentes, porque eles descobrem talentos, descobrem habilidades, e quando eles assumem isso para eles mesmos, é uma outra, né, isso é grandioso, né, para essa consciência, né. Então, e eles dão os nomes, né, do que eles conquistaram. Então, eles aprendem também trafores, trafares. Tem um aspecto emocional, né, Aline, que a gente trouxe, porque para psiquismo a gente precisa administrar as nossas emoções, né? Primeiro as nossas emoções. Então, para eles descobrirem as emoções básicas, então tem desenhos, tem também técnicas, né? Porque a partir dessa compreensão de si, das suas próprias emoções, eles também vão conseguir compreender os outros. Porque o parapsiquismo é uma comunicação. E muitas vezes vem significados emocionais para esse parapsíquico, né? Então, e ele precisa estar atento a esse processo, né? Então, as informações, então esse âmbito, né, de informações, né, a gente tentou colocar nas técnicas, né, para ficar bem completinho, né, Aline? Eu acho que deu, Na né? verdade, é Como técnicas livro. bioenergéticas, mas vocês estão envolvendo outros veículos, né? Sim, Que aí, no caso, sim. é o soma, na hora que você está, né, fazendo a criança prestar atenção ao que é do corpo, o que não é do corpo, exatamente do corpo, Isso. e das emoções do psicossoma também, né? A hora que É porque começa a todos identificar, convergem, né? todos É nesse conversam. sentido, sabe, Rosa? A consciência é a mesma, né? A gente tenta, vamos dizer assim, didaticamente separar, mas é o integral, né? Então, porque a gente viu, eu Rosa. pensei o seguinte, da gente começar aí falando assim, né, de algumas técnicas aqui, porque eu acho que a gente vai enriquecer muito, até para as pessoas aplicarem, né, acompanhar as crianças e tudo mais, né? Aí vocês começam lá, técnica da respiração diafragmática. Isso é para projeção consciente? Também serve, Até, né? Não só. serve também. É. Quer Pode falar, falar. Aline? Pode falar. Não, pode falar. Depois eu... Porque para mim tá cortando, gente. Então, às vezes eu fico em. A respiração diafragmática, primeiro, é uma conscientização corporal, Rose. Então, ela trabalha o soma, tá? Para a criança, lembra que a gente comentou, né? A criança, Sim. a tendência dela é estar ligada em tudo e em todos, né? Então, ela é assim naturalmente, umas mais, outras menos, né? Mas a tendência. Então, quando a gente coloca um foco, né, na criança de perceber a sua respiração e respirar de uma forma tranquila, e ter um método para isso, não é chato, digamos assim, né? Que tem que ter algo de meta para essa criança, ela vai trabalhando e tendo essa compreensão do seu próprio corpo e, ao mesmo tempo, acalmando ela. Esse é o objetivo da respiração diafragmática, né? Então, esse é o primeiro, digamos, alinhamento para ela dar os outros passos, né, subsequentes. Então, a gente sempre trabalhava, antes da circulação fechada, do estado vibracional, a respiração, tá? Para acalmar e concentrar essa criança. Então, esse é o objetivo principal. Fora isso, tem vários benefícios, tá, Rose? A respiração diafragmática para o corpo físico, ele traz, ele oxigena mais. A gente não respira só de uma forma rápida, né? Que a gente tende a respirar muito aqui em cima, né? Então a gente não usa a nossa capacidade, digamos assim, pulmonar, né? Nem na metade. Então é uma respiração muito fraquinha, muito, né, rápida, e então quando ela aprofunda essa respiração, então melhora, digamos assim, de uma forma bem didática falando, toda essa oxigenação para o corpo. E também tem a questão energética, se a gente pensar na aeroenergia, né? Então a gente também está trabalhando essa sutilidade, que é ela perceber a entrada do ar, a saída, não só em termos do soma, mas também em termos de energia. O que isso melhora ou não. E depois elas se comparavam, né, Aline? A gente sempre falava como que elas chegaram e como que elas saíram dessa técnica, né? Então a maioria relaxa, então a maioria ela percebe o corpo mais relaxado, a mente mais tranquila. Então é assim, Rose. Se antes, durante e depois, né, gente? É interessante ver essa sequência, e como a Lilian está falando, a interação com outros corpos, né? Porque é mais própria, assim, de relaxamento, de saber respirar melhor.
Mas isso se reflete, né, também nas emoções, no energossoma, como é que a criança fica depois. Ah, ficou mais calma, está percebendo uma descoincidência. Então, é uma técnica da parte das técnicas de relaxamento, né, do nosso livro. Ok, a gente vai agora chamar os nossos comerciais, mas é só um minutinho, fique antenado, porque a gente já está de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Técnicas bioenergéticas para crianças é a obra de hoje e a gente quer perguntar então para as autoras, né, Lilian e Aline, sobre essa técnica aqui, ó, do robô e do boneco de pano. O que é isso? Isso é bem É interessante. engraçado. Você quer falar, Aline? Falar um pouco, aí você complementa também, Tá então. bom, Também tá é bom. da seção das técnicas de relaxamento, né? Então, lembra da técnica, tem até no projeção no projeciologia, né? Da relaxação psicofisiológica, né? Progressiva. Então, o robô, ele é didaticamente para ensinar a criança a ficar contraída, contração muscular, Ah, né? E o boneco de pano para ficar descontraída. Você ai, fica que um pano, interessante! descontrai, né? E aí, robô, boneco de pano, né? É, Revezar. E aí você vai relaxando conforme a técnica, né, que o Survaldo apresenta na projeciologia aí. Também se fala na se- psicologia também, né? é. E é interessante, Rose, claro, como você está observando, a gente tem que fazer um diálogo diferente com a criança, mas sem perder a essência do conteúdo, né? Então, essa é a nossa preocupação. Então, a gente coloca a criatividade, né? Muito discernimento, né? A pitada de discernimento maior para ver realmente essa técnica, né? E quando a gente fala que nem a Aline falou muito bem, né? Então a criança ela fica o robô, contrai inteira, ficava um tempo toda contraída, depois soltava, que nem um boneco de pano, soltava mesmo, né? E a gente fazia isso várias vezes, isso também cria uma autopercepção maior do seu corpo físico, por incrível que pareça, Rose. Então, crianças falavam, nossa, eu fico assim na escola, que nem um robô, né? Ela falava, nossa, por isso que dói aqui. E aí a gente fala, mas por quê? Dele, eu descobri que eu sou ansioso por causa da aula X. Olha só, uma coisa que é para o corpo, que a gente estava ali estimulando, né, para um relaxamento, ela vai aprendendo outras conexões que tem a ver com emoção, tem a ver com pensamento e tem a ver com energia, entende, Rose? Então tudo caminha junto quando bem orientado, né? Então o livro ele foi construído dessa maneira. E lá no final a gente junta todas as pontas, entende? E a criança ela consegue ficar mais alerta com o corpo dela, que é um dos primeiros sinais nossos de ansiedade ou de emoções é o nosso corpo, né? Então ele sinaliza isso para nós. Se a gente não percebe, que grande parte das pessoas não percebem, entram no piloto automático e nem sabe o que estão sentindo, o seu corpo está manifestando, né? Ela vai levando a vida desse jeito, sem pensar que ela tá ali por trás daquilo, ela tá com uma base ansiosa, tá com uma base, com um sentimento ali que tá desconfortável, né? E quando a gente ensina, orienta essa criança a ter essa percepção mais ampla sobre si, tudo muda, entende, Rose? Ela começa a ver os sinais que ela representa. Assim como a sinalética energética da parte energia, o corpo também tem seus sinais, né? O psicossoma também tem seus sinais que a gente tem que ficar de olho, né? Dentro desse processo. Então é isso, Rose, que a gente tentou passar. Então, vocês trazem aqui, né, técnicas de relaxamento, técnicas para atenção concentrada. Isso aqui também é bacana, porque a dificuldade da criança de manter a atenção focada, né? E aí vocês trazem lá técnica. Eu vou falando algumas assim, porque a gente só tem uma hora, né? Não vai dar para falar sobre todas, mas essas mais interessantes. Ó, técnica da estátua. O que é isso? Tem que ficar Ela imóvel. é
E isso é para trabalhar, adivinha qual técnica? Imobilidade física vídeo. Ah, que bacana! É, porque não tem como falar para criança, né? Tipo, imobilidade física vídeo, né? Então a gente criou a técnica da estátua. A gente vai ficar em estátua o maior tempo que cada um aguentar. A gente começava com pequenos períodos até ir aumentando, né? Então, de novo, essas técnicas correspondem àquele controle da administração do próprio corpo, né? E sempre com o intuito, Rose, do pensar no processo energético e parapsíquico, sem perder esse rumo, né? Mas, gente, trabalhar energia e parapsiquismo sem administrar o seu corpo é muito difícil, né? E é interessante, dar só uma pitadinha, que quando a gente trabalha a técnica da imobilidade física vígil para criança, a técnica da estátua, né? Ela também trabalha a questão cognitiva, ou seja, o pensamento. Você primeiro desacelera o seu corpo, mas para você dar o comando de desacelerar o seu corpo, passa pelo pensamento. Não tem como. Não é o corpo, ele tem um dirigente, né? Que é a tua questão mental, né? O mental soma. Então, quando você vê, você alinha o teu pensamento, que é a ortopensenidade, né? Você se acalma, mas não só o corpo. Você acalma os seus pensamentos. E é por isso que a pessoa não percebe mais o corpo físico dela. Não é assim quando você faz imobilidade física vídeo? Chega um ponto que você não consegue, você não sente mais aquilo, não incomoda mais, né? E quando você vê, teu pensamento tem cruzeiro, né? Tá assim, alinhado. E a criança é uma maneira da gente passar isso para ela. Essa calmia e essa administração do corpo. E a Isso que a técnica Lilian do... está falando também, Pode... Rui, só para complementar Tá. dessa técnica, ela pode ser utilizada, por exemplo, você faz primeiro, né, da estátua, depois vamos fazer do EV, vai ser diferente, né? Um EV com mais alinhamento pensênico vai ser diferente de um EV. Então é interessante também esses laboratórios para a criança perceber as reações, né, diferentes. E a técnica do detetive? Essa é para criança curiosa, né? Ah, É para concentração também. Então, você vai, né, como o próprio nome indica, pegar um objeto, alguma coisa, para você investigar, descobrir, né? Se concentrar naquilo, perceber as energias. Né? Não é psicometria, mas é associar ideias sobre aquilo. Lembra um pouco também a prova da imagística, né? é, Você começar a associar, né, relacionado ao objeto. Então, é interessante, porque são atributos mentais, e contribuem para a mobilização das energias de uma forma mais homeostática, né? Mais, Eu como a lembro de Lilia está você falando, aplicando, Aline. na ortopensenidade também, né? Ali A fica o Aline, EV. eu vou dar um exemplo da minha Sim. amiguíssima aqui, a Aline. Ela levava as crianças na natureza e aí caía as folhas das árvores, né, que é normal. E daí a criança gostava de uma. Ela pegou por ela que escolheu a folha. Daí a Aline falava: "Da onde que é essa folha? É de qual árvore?" Tinha mais de 10 árvores. Daí ela tentava descobrir de qual era a árvore que caiu aquela folha, que cada árvore tem um tipo de folha, conforme, né, a sua Uhum. constituição lá, né? Aí ela olhava a folha dela, tinha que ver a textura, tamanho, né, cheiro, todas essas questões. Aí a Exerce o pergunta detalhismo, né, Lilian? Também, detalhismo. né? Aí a gente Uhum. pergunta assim, o que isso tem a ver com o parapsiquismo, né? Tudo a ver. Quanto mais detalhismo você tem com as pequenas coisas, mais você vai dar importância aos detalhes do conteúdo do parafenômeno. Então, muitas vezes as pessoas acham que não tem parapsiquismo, é porque elas não têm o quê? Detalhamento do que está acontecendo com elas. Elas não param para pensar, né, ali o que está acontecendo naquela situação. Ela é muito rápida, né, no seu processamento, né, de interpretar as coisas. E o parapsiquismo está ali, a energia está ali, né? Então, às vezes, você está falando, acontece uma coisa, se a pessoa não tiver o detalhe daquilo, ela passa despercebida, né? O outro percebeu, ela não. Então, é por isso que a gente trabalhava isso, né, Aline? Na criança, Uhum. porque não é só energia, de novo, né? Não é só o parapsiquismo. Seria muito fácil trabalhar só clarividência, só psicometria, mas não, a gente viu que há necessidade de trabalhar outras coisas para desenvolver de uma forma mais profunda a compreensão do parapsiquismo, né? entendi. E aí vocês vêm, então, para as técnicas bioenergéticas em si, né?
Primeiro, vocês falam do mapeamento dos chakras. Então, antes de aplicar a técnica, a criança tem que conhecer os chakras, né? Ele tem que conhecer o energossoma, não é isso? Isso é importante, conhecer cada ponto energético. A gente coloca até no final, né? Foi uma ideia também, junto com o certificado, né, Lilian? Uma folha de exercício também para cada chakra. Ver se a criança aprendeu, né, a nomear. Então, tá ali uma seta no cardiochakra. Então, esse é o cardiochakra. Esse é importante. Ela vai também conseguindo identificar se tem algum chakra que está bloqueado, ajuda, né? Se tem algum que está mais, a energia está fluindo melhor. O conhecimento do energossoma aí, mais aprofundado. E aí vocês começam pela técnica básica, né? Aplicada nos cursos de Conscienciologia, que é a MBE, né? Podem explicar como que se dá que é a mobilização básica de energias? Como que ocorre essa técnica? Vai lá, Aline. Bom, aí a gente, né, com a ajuda da ilustradora, né, da Com a Débora, Débora. que eu, né, Egito, né, ela fez um desenho de uma criança num elevador, que a gente também, né, como a Lilian falou, a gente usa da criatividade de forma, né, a ajudar na parapedagogia. Então, aí para dizer que as energias descem e sobem, né, igual um elevador. Então, a gente vai fazendo várias analogias para a criança poder entender melhor, né? E tornar um pouco mais, fazer mais rapport com a criança, mas sem infantilizar, não é isso, é usando da criatividade, modo mais didático, profundo, né? E aí a criança pode ver lá a ilustração, lembra da imagem, o elevador sobe, desce, sobe, né? Como é, né? Energia como um elevador. Ah, E começa Circulação fica fechada. circulação fechada aí, né? As ilustrações falam um pouco também para ajudar na técnica, né? Então, os pais podem mostrar as imagens, ó, preceptores, né? E E É, ali aí a eu gente tenho, fazia essas eu tenho um analogias. irmão com síndrome de Down, né? Então aí a gente ia ensinar para ele MBE, ele deitava e fazia com a mãozinha assim, ó, abaixava, levantava e abaixava a mão, como se. Mas ele entendia o mecanismo, né? É que tem que ter os sinais, eles têm que ter uma referência, né? É bacana isso, do elevador é legal. E bacana. aí vai para o estado vibracional, né? Tá, você faz MBE para quê? Para chegar no estado vibracional. E as crianças Quer falar um conseguiam ter pouco estado ali? vibracional? Elas sentiam É, estado o estado, vibracional? a gente quando fazia essas técnicas, Rose, a maioria sentia, né? Das crianças, assim, as energias, né? E o estado vibracional a gente aproveitava o elevador, né? E essa técnica do elevador, na verdade, foi uma criança, não foi, Aline? Que deu a Sim. sugestão? Ah, Não tô Uhum. lembrando o nome agora, Foi uma mas foi criança, uma né? criança que fez essa analogia, foi explicar para outra, né? E aí ela usou esse exemplo do elevador. Ah, é como se você fosse um elevador, você vai para cima, vai para baixo, só que o elevador está dentro de você. E aí, quando era o estado vibracional, ela falava: agora você vai ter que acelerar os andar. É como se esse elevador andasse mais rápido, né? E aí as crianças amavam, porque dava foco no exercício, né? Elas tinham uma meta, né? Dos andares mais rápidos. Daí elas falavam o andar do pé, o andar do quadril, o andar da cabeça, né? Percorria tudo. E eu me Bem lembro dessa lembrado. criança, ela falava: não esquece as mãos, não esquece as mãos, não é só, né? E, enfim, e elas acabavam realizando todo esse ciclo, sabe, Rose? Circulação fechada, exteriorização, absorção, né? E o estado vibracional, dentro dessa didática mais lúdica, né, Aline? Uhum. Mas uma vez Sim. elas compreendendo, Rose, assim, eu acho que dava umas 2, 3 aulas, assim, mais lúdicas, né? A partir da quarta, quinta, a gente já falava normal. Eles já sabiam dentro do processo, né? E quando entrava uma criança nova, eles explicavam para a criança. A gente Ai, que fazia essa legal. questão. Os mais velhos orientavam as mais novas. E assim a gente fazia um ciclo de sempre aprendente, né? Então, aquele que era também mais experiente, não é de idade, é experiência de tempo conosco, eles ficavam junto com a gente, né, Aline? Então a gente estava Uhum. dando aula, às vezes ele era o segundo professor. Então a gente estimulava eles a se reunir,
fazer a estrutura da aula junto com a gente, o que eles davam de sugestão, né? E ele ia, então a gente fazia essa preceptoria mesmo, até que chegava um ponto deles darem uma aula sozinhos, né? Então aí era o dia deles, né? Cada um, daí tinha os temas e eles faziam, e a gente era o suporte energético, o suporte de parasegurança, né? E assim ia crescendo o grupo, né? Então, às vezes, tinha pititicos, Rose, que eles tinham uma experiência grande, mas eram pititicos, né? E eles orientavam, às vezes, pessoas maiores do que eles, né? Então, então a gente via, a idade não era só cronológica, a gente sentia a criança, a gente via que patamar que ela estava, né, Aline? Por que a gente conseguia ajudar essa criança naquele momento, né? Que às vezes tem criança de 6 que tem já uma habilidade, né, com muitas coisas e precisa trabalhar comunicação, e a gente ia, né? Então, então não era a idade cronológica, era o que aquela consciência estava expressando, o que ela, né, já tinha de experiência, o que a gente conseguia ajudar. E fluía bem, né, Aline? E Fluía muito bem. as crianças, elas tinham essa credibilidade com outras crianças, porque uma coisa é um adulto orientando, outra coisa é uma criança orientando. Como que era essa relação assim entre eles? Olha, Rosa, o que eu tenho de experiência é total. Entre elas, elas se respeitam muito. E outra coisa, elas se sentem pertencentes. Tanto quem está orientando, né, e a menor ou a quem ainda não está orientando, ela vê aquele e ela também quer estar lá. Ela também, opa, agora sim, eu quero, né? Isso motiva elas, porque é mais participativo, não é de cima para baixo. Então, o trabalho da criança, ela tem que ser ombro a ombro, sabe? Claro que a gente adulto, tá? O nível, a questão de cognição, né, até mesmo cerebral, até física, é diferente, né? Ela ainda tá num processo, né? Mas assim, a gente é ombro a ombro nesse sentido, né? De fazer a preceptoria. Então nunca teve desrespeito, sabe, Rose? Ou assim, virar uma brincadeira, tipo, não dá certo o exercício, ou não, pelo contrário. Então, e Elas geralmente quando a levavam gente bem a vê, sério, né, Lilian? Levavam bem a é, sério. e geralmente os dias mais agitados, né? Por alguma razão, a gente já chamava os mais experientes ali, que a gente que ficavam mais, né? Estavam mais tempo conosco, para falava assim, e agora, como é que a gente vai fazer aqui? Que a gente precisa fazer essa atividade deles. Não, calma lá. Aí reuniam, entende? Entre eles, né? Então, essa organização partia também deles. Isso é importante para pré-adolescentes e crianças, né? Muito bem, então fique antenado aí, a gente vai dar um pequeno intervalo, mas vamos saber mais sobre parapsiquismo na infância. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Aline Niemeyer e Lilian Zolé falando sobre técnicas bioenergéticas para crianças, e a gente está entendendo um pouquinho, né, sobre essa realidade aí infantil, né? E vocês trazem aqui várias técnicas que têm relação com fenômenos, né? Por exemplo, a psicometria, clarividência facial, acoplamento, telepatia. E vocês focavam também no desenvolvimento de determinado fenômeno parapsíquico, né? Vamos começar aí com a psicometria? A psicometria, então a gente fazia atividades, a gente escolhia objetos, né, vários, de várias categorias, né, então desde alguma coisa vinculada à natureza, com mental soma, então eram vários objetos, escolhia esses artefatos, né, e a gente escondia, né, fazia lá só, né, uma mesa com vários artefatos, né, e eles tinham que descobrir, então não era visualizado, né? Então eles tinham que usar de alguma competência parapsíquica para extrair informação daquela caixinha, né? E aí eles iam descobrindo, é uma das técnicas que eles mais gostavam, pelo que eu me recordo, né, Aline? E aí eles Sim. anotavam, tipo, objeto 1, o que eles perceberam? 2, o que perceberam? Crianças menores que não conseguiam ainda escrever 100%, desenhavam o que ela sentia, o que ela percebeu, cada um participava conforme, né, estava ali, dava o seu melhor. E era interessante que depois a gente revelava, né? E aí eles queriam saber quantos de acerto, erro.
Mas aí a gente fazia os bastidores, a gente coletava isso para nós e a gente estudava os acertos e erros junto com eles, tá? Porque o objetivo não era ranquear quem acertava, não era esse o objetivo, mas era descobrir o que a gente utilizou de instrumento ou capacidade ou habilidade para chegar àquela informação. E a gente começou a ver que dos erros não eram bem erros, tá? Ele não deu o nome do objeto, mas se aproximava muito do que era aquele objeto, né? Então aí alguns pré-adolescentes eles viam assim, tinha uns que eram clarividentes de fato, viam o que estava ali além, né? Atrás daquela matéria, eles viam isso. Outros eles conseguiam decodificar informações. Então se era algo da natureza eles falavam é gelado, tem a ver com terra, parece que fica dentro da terra, entendeu? E aí tinha a ver com uma planta, tinha a ver com uma, né? Então, e aí a gente ia descobrindo habilidades daquela personalidade, Rose. E a gente marcava, né? Então, e tinha uns que realmente não tinha nada a ver, né? Colocava informação assim, nada a ver. E ele pensava sobre aquilo, né? E a gente falava, ué, por que será, né? Que você viu um bolo aonde é uma planta, né? Tipo, e ele falava, eu tava com fome, isso me atrapalhou. Então, tudo isso era pesquisa, né? Então, eu tava distraído, eu tava com muita, né? Nesse momento. Então, ele acabava também refletindo sobre aquilo, né? Então, todo mundo fazia esse feedback, né? Para ver. E a gente participava. Então, a gente também via, né? Então, quantas vezes, né? Então, a gente também entrava nisso para realmente eles verem que não era o objetivo o acerto exato daquilo, era o exercício, né, de você tirar a experiência daquilo, de você conseguir colocar suas habilidades ali energéticas, parapsíquicas, né, e descobrir, né, o que funciona melhor com cada um. E Todas até as respostas igualmente valorizadas, né? É, A gente valorizava sem essa coisa assim de ranking, vamos refletir sobre o que cada um pensou, percebeu. Bem legal, né? E a Tinha técnica do esse... acoplamento não, do acoplamento energético, vocês faziam uma simulação do acoplamentário? na dinâmica, Também. sim. A Lília até fez mais, né, com as crianças essa A técnica. gente fazia muito isso. Então a gente ia cada dia, cada sábado, né? Era num sábado, cada sábado tinha uma atividade. Então a gente fazia os moldes do acoplamentário, com o tempo, tudo exato. E eles faziam certinho, ficavam em mobilidade, os 2 minutos, né? Anotavam antes, depois fazia o debate, funcionava muito. Eu acho que depois de 1 ano, a mesma turma fixa com a gente conseguiu liberação do Valdo para que essa turma fizesse o primeiro acoplamentário, junto com os adultos. Aí eles foram felizes da vida, né? Na época, eu era coordenadora do acoplamentário, né? E elas participaram, assim, e elas falaram, nada de tratar a gente diferente, né? Tipo, e a gente já deu as instruções para os professores, né? Que a gente já sabia quem era, né? E a gente falou, não, eles estão prontos para experimento, né? E eles foram, eu acho que foram uns 10, né, que participaram da turma, como os adultos participaram muito, Rose, na época. Eles participavam do debate para valer, os adultos ficaram assim, os adultos que eu falo, os professores, eu me lembro que os EPICONs que estavam na época foram falar comigo e falou, gente, vocês estão criando monstros, né? Que teve um que eu achei assim, eu falo publicamente porque esse professor é um querido e ele também faz esse retrato, né, dessa vivência, que ele falou que um dos melhores feedbacks que ele teve como professor de parapsiquismo foi uma criança. Ela escreveu uma cartinha para ele, para essa pessoa, né, dizendo que ele gostou e o que poderia melhorar, do que ele acha que poderia melhorar, mas assim, ele me mostrou a cartinha, né? E aí esse professor falou assim, gente, sensacional, assim, dele olhou para a criança e falou, não, eu vou me esforçar, vou melhorar isso, da criança, né? Então, para ver que essa espontaneidade, como a gente criava esse ambiente de feedback sempre, o Moacir deixava dar feedback para ele, eu deixava, né? Eles se sentiam assim, que era possível fazer esse feedback sem melindres, mas com respeito, né? Então eles faziam com as pessoas, que eles achavam que também tinham essa segurança, né?
Então, eles... E era muito bem colocado, sabe, Rose? Era algo assim que realmente não era... Se via, sabe, que era a intenção era para melhorar, porque ele falou, nossa, se você fizesse isso, eu ia conseguir talvez, né, fazer tal coisa, conseguir me aprofundar aqui. Então, eram dicas que eu acho isso bem bacana, né? Entre essa intergerações, né, a gente ia aprendendo. Né? As ideias inatas, né, do É, público infantil é muito interessante também que eles trazem, né, de neofilia para os adultos. Legal. E a da telepatia, vocês treinavam, alguém pensava em alguma coisa e o outro tentava adivinhar. isso, é isso mesmo. E Gente, tinha um índice de acerto? Era alto? tinha, isso tem registro, sabe, Rose? É, que eu me lembro que a gente fazia todos os registros, o professor Moacir tinha lá a pasta, né? Na época tinha o Tony Muscoff junto, né? É, então a gente fazia os registros, fazia para ver, né, quais eram as melhores técnicas, o que eles gostavam mais, quais eles se sentiam assim que é, se sentiam mais conectados, né, para fluir melhor. Então, tudo isso a gente tinha registro e tinha acertos. Tinha sim, sempre teve assim, a gente nunca viu nenhuma técnica com zero, sabe? Então, sempre teve essa, esse processo de acerto que eu acho que o que nos motivou a continuar, porque a gente viu que tinha muito acerto, Rose. Tipo, né, da turma em si que estava lá, tinha muitos acertos. Então, isso motivava muitos professores a cada vez mais puxar mais, né? Puxar no sentido de levar mais o nível, né? Vamos, né, cada vez mais dar oportunidade para essas pessoas, né? E a técnica do arco voltaico eles aplicavam entre eles ou vocês? Como é que era assim, a dinâmica em si? Eu vou falar, Aline, eu vou falar Uhum. da experiência que eu tive lá na dinâmica, daí a Aline vai complementando. A gente começava explicando a técnica. Arco voltaico para nós era a última modalidade, tá, Rose? Então eles já tinham vários dias treinados, várias habilidades, competências de assimilação, desassimilação, estado vibracional, né? E aí o arco voltaico ele era esse último módulo, digamos assim, né? Então a gente começou a aplicar neles, eu e o Moacir e o Tony, e depois eles aplicavam em nós, e eles pediam para a gente feedback se eles estavam conseguindo, com os 2 pontos chakras, o que eles perceberam, né? A gente era cobaia, eles passavam. Quando a gente viu a gente fazia depois o estado vibracional, quando a gente viu que o negócio estava seguro e as pessoas ali estavam, quando eu falo segura, energeticamente, elas estando confortáveis, né? Conseguindo desassimilar, né? E tudo mais. Aí sim eles aplicavam entre eles, né? Entre os professores. E daí no final dessa turma, né? A gente abriu para pessoas novas entrarem. Pessoas que eu falo eram convidados, né? Então eram professores da Conscienciologia de várias ICs que nos ajudaram nesse dia. E a gente fez um campo, né? Onde as crianças eram as orientadoras. Eu, o Moacir, o Tony, a gente foi os preceptores, né? Que ficava na ponta de cada um. Mas elas que levavam esses adultos no colchonete, elas elegeram aquele que ia fazer energização, sabe? Passando energizava, aquele que ia fazer o arco voltaico, né? E a gente estabeleceu vários módulos, né? E aí ia passando esses professores e vivenciando eles aplicando, né? E sempre junto de cada dupla tinha professores, né? No caso, né? Que era eu, o Tony e o professor Moacir. E no final a gente fazia o estado vibracional de todos e fazia o debate. E eles conduziam o debate. E é aí que vem a história, né? Eles fizeram muito bem com isso. E aí esses professores, né, veteranos, vivenciaram. Eles falaram que nesse sentido, assim, tiveram muitos feedbacks, assim, foi, né, bem positivo. Lembrando que essa técnica era um módulo final de toda uma construção de anos, né, deles, né, dentro do parapsiquismo. Muitos foram para outras ICs, eles já estavam com uma idade que já dava para fazer dinâmicas, né? E a gente deu suporte até então. E essa técnica que eu mencionei, ela foi orientada pelo professor Valdo Vieira na época. A gente levou, eu, o Moacir e o Tony, né, para o Valdo, foi liberado. O Valdo estava ciente do dia, do horário, né?
as pessoas, os professores convidados, né? E eu me lembro que o Valdo, ele falou assim, esses professores não imagina a surpresa que vão ter. Ele falava assim, né? Ele falava assim, né? E realmente, né? Então esses pré-adolescentes assim trabalharam muito bem na época, né? Deram feedbacks assim, e foi um campo seguro, para seguro, né? Não teve. E aí que a gente viu como é possível trabalhar, né? Com as consciências desde a infância, né? Então, como é possível? O seu trabalho ele é robusto, concreto, consolidado, né? Então, para a segurança, ela está junto, né? Então, a gente consegue fazer esse trabalho, né? De uma forma bem... E tá dentro do CAEC, né? Sem falar nisso, né? Era trabalhado dentro, né? Do Você CAEC. falou aí de assimilação e desassimilação. Aqui você traz, né, a técnica da assimilação, era uma das técnicas que vocês aplicavam, né? Então vocês faziam também a desassimilação, não era só assim, né? Sim. Não, sempre, tá, Rose? Sempre assim. Então, eles sempre trabalhavam esse processo de desassimilação, né? Então, mas é importante colocar dessa construção que a gente fez, né, com o grupo, né? Então, a gente fez uma construção desde lá do início, né, com essas técnicas que tá no livro, né? Conhecer o holochakra, ir percebendo, e até chegar nesse nível, nessa maturidade, né, de desassimilar, de fazer o arco voltaico estar desassimilado, né? Então, e isso a gente está falando de um público-alvo pré-adolescente. Isso que eu acho assim, sensacional. É. E aí você traz aqui, ó, a técnica da desintoxicação energética, que não é a desassimilação, ou é a mesma coisa? É a mesma coisa, Rose. Só que a gente colocou, né, pelo que eu me Hum. lembro, né? Você quer falar, Aline? Mas pelo que eu lembro, essa é a Pode ir. desassimilação no sentido de deixar mais claro porque esse livro é formando preceptores, né, Rose? A gente está formando pessoas. Esse era o nosso objetivo, né, Aline? É formar Sim. pessoas aptas ali, que queiram, né, a trabalhar com as crianças. Então, deixar muito claro esse processo de desintoxicar, né, holossomaticamente, né, após os trabalhos, né, e ficar atento a esse processo, né. Então, por isso que a gente desenvolveu, e na técnica tem ali o sinônimo, né, da desassimilação energética. Né? Uhum. E aí a técnica do farol. A técnica do farol, assim, eu usei muito essa técnica na clínica, E tá? essa eu ia Como falar, que a Lilian falou, Aline, eu usei na clínica, vamos colocar. Eu soube pela Lilian, bem legal. e a Aline também, né? Só para você ter uma ideia, né? A Aline tem uma criatividade fenomenal, assim. Então é uma das professoras que trabalham com essa parte da infância, da pré-adolescência, né? Eu vejo assim, ela é um exemplo, né? Então ela tem uma comunicação muito assertiva com esse público, né? É por isso que eu me agarrei a ela, né? Tipo, eu me abracei a ela para estar Oh, junto, né? Então, muitas das técnicas ali estão. E essa do farol a gente construiu juntos, né? Adaptamos. Essa, só para você lembrar, a do farol é para a pessoa verificar o processo dela de autoconscientização emocional, pois. Então, quando está vermelho, então tem o semáforo, né? Então, vermelho, o que está Ah, eu o acontecendo? achei que era o alerta. Então, farol, é um aquele que alerta. ligava, que conduz o Não, navio lá, sabe? Eu achei que era isso. eu Ah, acho que é dá do uma olhada semáforo. lá, ver se eu Ah, tô no É certo, isso né? mesmo, um alerta, né? É um alerta. Então, a gente vai estabelecendo quais são os sinais do nosso corpo que a gente tem que observar, né? E aí a gente trabalha. Sinal vermelho já está no vermelho, é alerta total. O que, que eu tenho que fazer? Estado vibracional, né? Então, a amarela é aquele que você está assim ainda, não está vermelho, mas tá aquela sensação desconfortável, né? E o sinal verde desassimilou totalmente. Estou liberado para prosseguir minha etapa, né? Então, a gente fez esses comandos, digamos assim, para a pessoa cada vez mais para ela identificar mais rápido a sua condição e o que, que ela tem que fazer de acordo com aquela identificação que ela mesma fez, né? Então ali é a autopesquisa nua e crua, né? E aí entra o processo emocional, entra o pensamento. Então tem toda essa explicação no livro, né? Pensou mal do amiguinho, né? Então ela sabe que o pensamento anda junto com uma emoção, que vai ter um comportamento, né? E a gente tem escolhas, Rose. Não é só
Ai, pensou, fez alguma coisa errada e pronto, né? A gente pode modificar isso. E até antes de acontecer isso, a partir desses alarmes, né? Então, começou a pensar mal, você tem duas escolhas, né? Na verdade, três, né? Você tem três escolhas. Uma, prosseguir com esse pensamento. Dois, sair dele e pensar alguma coisa diferente. Ou três, ficar paralisado, que não adianta nada, né? Ficar remoendo ali e não, né, não fazer. Mas isso é escolha da consciência. Então, nosso pensamento, a gente tem escolha. A gente não é refém do que a gente pensa. A gente produz o pensamento, né? Então, ensinar para a criança que ela tem essas alternativas, né? Então, pensou algo que você viu que tá ali errado, né? Mas para isso ela tem que identificar. E é por isso que tem as técnicas anteriores, né? Dessa atenção, concentração, domínio do corpo, né? Porque isso domina a mente, né? O pensamento, e assim vai. E eu acho que nessa técnica daí tem o desenho do semáforo, né? Tem os desenhos das emoções, né? Para ela ir identificando o pensamento, como é que ela faz para mudar, né, esse pensamento. Quais são as estratégias para você mudar um pensamento, né? Então aí você ensinava a criança nesse sentido, né? A sair daquela situação que ela mesma identificou, né? E assim vai. Ela Acho que é fica mais isso, né, dona Lili? de si, né? Ela fica mais autônoma, mais dona de si, né? Mais responsável pelas escolhas. Ela começa a perceber que ela tem como desenvolver isso também, né? Não deixa E se só. tá, e eu me lembro que tinha uma criança que falava assim, Ih, tô paralisada, daquelas três opções, né? tô no amarelo paralisada. Aí ela mesma pensava, e a gente sempre falava, né? E o que você vai fazer daí? Aí ela, eu acho que eu vou fazer um EV para ver se eu vou para frente. Aí Ai, que faz legal! trabalha energia para, né? Ai, trabalhei energia. E aí? Ah, não. Agora eu pensei diferente, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então são alternativas, Rose, que quando a gente vai falando, o mais importante, a semente que a gente sempre quis colocar, é que você não é refém daquele pensamento, você não é refém de uma emoção, você não é refém do seu autoparapsiquismo, que na verdade nós que governamos isso, né? Cada consciência governa isso. Você tem que se apropriar disso, você tem força para isso. E a criança, quando aprende isso, nas brincadeiras, né? Que na brincadeira nada mais é do que a vida, né? A gente ensina ela. Ela começa a ver, opa, mas com bom humor, sabe, Rose? Isso que é bacana. Uhum, Então ela uhum. fala, ops, pisei na bola, pensei mal. E elas falam, elas falam, né? Então ela fala, ops, tem que fazer isso, né? Então é isso que é bacana trabalhar, né? Desde pequeno, né? E a gente vai também aprendendo, né, Aline? Com Né? certeza a gente A aprende com gente ela. também vai aprendendo, né, a ter essa flexibilidade. Bom, então a gente está encerrando o programa de hoje, né? É bacana a gente ver que há muitas possibilidades, né? Há muitas formas. A criança tem a questão do lúdico, né? Não dá para ser monótono toda vez a mesma coisa, então tem que estar inovando, tem que estar criando para chamar, para prender atenção, né? Eu estou deduzindo isso, mas a criança tem esse perfil, né? Mas assim, vamos dizer, dinâmico, né? E aí essa obra vai ajudar muito, né? Os pais a poderem assim estar incentivando e motivando aí a criançada a desenvolver o parapsiquismo. Então eu agradeço aqui, né, a Lilian Zolé, a Aline Maier, que está dividindo aqui conosco a experiência delas nessa área. E a gente agradece também a você que esteve aí, né, acompanhando o programa. Lembrando que semana que vem tem mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.